Fala galera, boa noite, beleza? Bora fazer nosso estudo de mercado aqui. Peço a vocês para se inscreverem no canal, deixar seu like aí, me ajudar o conteúdo a chegar nas pessoas interessadas, tá? Minha ótica aqui é quem quiser aprender, entender sobre mercado, né? Se inscreva no canal, acompanhe meus conteúdos, vocês vão ver que tudo mais ou menos o que eu desenhei, mapeei, foi o que o mercado foi sinalizando e também nos ajustes de mercado a gente também foi mapeando os outros movimentos que eram possíveis do mercado tá entregando para a gente. Beleza? Aqui a gente vai falar sobre o índice Bovespa, sobre o dólar, né? Se dependendo, se tiver alguma outra coisinha aqui para falar, eu vou falar durante o vídeo, né? E o que a gente tem para observar aqui? O mercado, a Bovespa subiu 5 semanas sequenciais de alta, né? Então, se a gente observar, o mercado fez 15 dias seguidos de alta, isso nunca aconteceu na história, e ele fechou uma quinta semana subindo, né? De forma sequencial. A gente pegar e observar aqui, ó, no gráfico, né? Mercado, vou até ocultar meus estudos aqui inicialmente, de 13 de outubro até agora, ele chegou a subir quase 13%. Então, estou falando para vocês que em 5 semanas ele subiu mais do que o ano inteiro na renda fixa, né? Tava olhando a curva de patrimônio aqui de outubro para novembro, né? Ela subiu bastante. Então agora é a hora que o pessoal vai começar a ficar mostrando, curva de patrimônio subiu muito, que não sei o quê. Então é a hora para a gente acender um farol amarelo, né? Mas o que eu queria trazer aqui para vocês? O que acontece depois de 5 semanas sequenciais de alta? A gente vai estar olhando isso aqui. E em relação a o que a gente desenhou também no estudo passado, minha expectativa era que o mercado fosse corrigir, mas ele não corrigiu não, ele foi embora. E ele foi exatamente onde? No próximo alvo que a gente tinha para o mercado, que seria o último alvo para o mercado estar configurando para a gente aqui. Como é que a gente desenha esses alvos? Vou mostrar aqui para vocês, né, um pouco sobre o desenho desses alvos aqui, tá? Para vocês terem a clareza de como é que faz. Então, ó, o topo anterior que a gente tinha no mercado era aqui, beleza? Então aqui era um topo que foi rompido e a gente renovou o topo histórico do mercado. Então antes, né, o mercado nunca tinha passado essa região de preço, né? E aí ele renovou esse topo. Quando ele renova esse topo, o que a gente faz? A gente pega aqui o fundo mais próximo e projeta. A gente tem 3 linhas aqui, ó. A gente projeta a primeira linha. Então quando a gente projeta a primeira linha na região que antes era resistência, quando ela rompe aqui, ela vira suporte. Então uma região que antes era difícil de passar, depois que passa, ela também é difícil de perder para baixo. Então, ela vira uma região de suporte. O primeiro alvo foi na região de 147,700, a gente até deixou a linha amarela, e o mercado foi lá e corrigiu. Então, o primeiro alvo foi atingido e ele corrigiu. Testou o topo anterior, que antes era uma resistência, virou suporte, foi, segurou pelas médias e foi embora. Então, a gente fez todo esse estudo, inclusive dentro do dia, o que aconteceria também nos cenários mais prováveis ali dentro do dia, e se ele romper essa região, ele iria para o segundo alvo. O segundo alvo a gente pega essa linha do meio e encosta ela numa região que antes era resistência e virou suporte. Exatamente nos 151 mil pontos. Nesse momento aqui, o mercado fechou bem acima. Minha expectativa era que ele corrigisse, né? Se não me engano, tinha 13 dias sequenciais de alta, alguma coisa desse tipo. Eu olhei na estatística e muito provavelmente era que nos próximos dias ele tenderia a corrigir. Mas não, ele continuou muito forte. E se a gente pegar essa última linha e projetar na região que antes era resistência e virou suporte, ele foi exatamente no terceiro alvo do mercado, na região de 157 mil pontos, e fechou lá. Beleza? Então, o terceiro alvo, geralmente, são locais que eu começo a observar a possibilidade de alguma operação de correção até as médias, né? Mas como o mercado está muito forte, eu acho interessante, pelo menos no meu cenário aqui, começar a olhar momentos de fazer algumas parciais, né? O mercado subiu 13% em 5 semanas, é muita coisa. Não tem nada falando que ele vai corrigir, né? Mas a ideia é a gente estar sempre fazendo a gestão do nosso patrimônio. Tem muita coisa que está em oportunidade de a gente estar alocando barata fora essas 5 semanas. Por exemplo, o dólar, vocês vão ver ali que está numa região interessante, de às vezes dolarizar alguma coisa. Então a gente realiza um parcial de lucro num lugar para entrar numa outra mais interessante, que no tempo tem mais potencial. Ok? Então, é isso sobre o Ibovespa, 5 semanas sequenciais de alta. O que a gente tem para falar aqui? Historicamente, quantas vezes aconteceram 5 semanas que o mercado subiu direto? E quando subiu direto essas 5 semanas, o que aconteceu na sexta, na sétima, na oitava semana aí? O que a gente tem para falar
sobre isso. Então, se a gente pegar aqui uma semana, que é essa semana que vai começar agora, se a gente pegar o fechamento da sexta passada para o fechamento possível da sexta agora, primeiro a gente teve 113 casos no histórico, né, de 5 semanas subindo direto. Então a sexta semana fica mais ou menos 50% subindo, 50% caindo, um pouquinho mais, né, 57% subindo, 43% caindo. Quando sobe em média 3%, quando cai em média 3%. Então vamos pegar a estatística aqui e vamos só projetar isso no gráfico para a gente ver. Então, em relação ao cenário semanal do fechamento, que é aqui, para a próxima semana, caso o mercado, deixa eu tirar esse FIBO aqui que está me atrapalhando. Se ele subir aqui 3%, que é a próxima semana, nos quase um pouco mais de 50%, ele vai na casa dos 162.500, 162.400 alguma coisa. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Então, caso ele repita o mesmo histórico médio, se ele quiser subir na sexta semana, em média, subiu esses 3%. E quando cai, né, se a gente observar aqui, quando cai, ele, nos 43% das vezes, ele cai 3% também. Então, vamos desenhar aqui também, né, em relação ao fechamento, uma queda aqui de 3%, na casa aqui dos 153 mil pontos, vai? É mais ou menos, 153 mil pontos. Então, vou botar aqui 153 mil pontos. É a região, caso o mercado opte por corrigir, né, a sexta semana. Se a gente observar a média, e está longe das médias semanal, 148 mil de 9 e de 21, 143 mil, então o mercado está bem distante das médias, bem distante mesmo, né? Então, a minha expectativa é que o mercado, ele, pela estatística aqui, né, a gente observa que é 50-50, praticamente, minha expectativa é que o mercado dê uma descansada, para depois, né, se a gente observar a estatística, 2 semanas depois do fechamento de sexta passada, 3, 4 e 5, aqui na 4, 80% das vezes ele ficou mais alto do que o fechamento, em média 8,6%. Então, se a gente pegar 4 semanas, é exatamente o meio de dezembro, né? A gente vai ter a última semana de novembro, primeira semana de dezembro, segunda semana de dezembro, terceira semana de dezembro. Então, a semana do dia 15, se eu não me engano, aqui, de dezembro. Depois disso aí já é véspera de Natal, liquidez do mercado já fica ruim, então fica bem mesmo o fechamento ali do rally de Natal, né? Com quase 80% em relação ao fechamento com alta, em média 8,6% em relação ao fechamento da sexta passada. Então aqui, em teoria, seria a expectativa histórica, estatística do melhor retorno que a gente tem para o Ibovespa. Beleza? Então, se a gente olhar aqui, né, o que precisa acontecer? Precisa essa semana agora a gente confirmar, né, esse movimento altista idealmente, para ele seguir nas próximas semanas subindo, né? Mas como o mercado está cansado, eu esperaria ali uma lateralização, tá? O mercado ficar aqui descansando, ou até mesmo corrigir, para depois engatar essa pernada aí e ir embora e fazer as próximas semanas de alta aí. Beleza? Se a gente observar aqui o volume, né? O volume, ó, o mercado vem subindo semana a semana com o volume subindo. Então, o volume aqui está confirmando o preço. Então, não tem nada, nenhum indício aqui de correção no mercado. Inclusive, se a gente pegar sobre o cenário macro, já falei para vocês, curva de juros começar a reduzir, que foi o que aconteceu aqui na época de 2006, ó, o mercado, ó, tanto que ele subiu. Então, em março, né, se eu não me engano, vai ter, né, as definições de taxa de juros, e se a gente começar a ter expectativas de redução, a gente tem tudo para, num cenário de longo prazo, o mercado subir pancadão mesmo para cima. Então, a gente pode estar iniciando um novo bull market, tá? Pelo cenário macroeconômico. E aí pode entrar notícia, pode entrar o que for, o mercado faz o que tem que ser feito em cima do cenário macroeconômico. Beleza? Eleição, tudo aí. Mas vamos lá. Quando a gente olha dentro do dia,
que eu tinha falado? Eu não lembro que se eram 12, 13 dias, eu acho que eram 13. E aí eu falei, ó, pela estatística o mercado tende a corrigir, né? Inclusive todo esse mapeamento aqui aconteceu do que a gente fez. Agora esse daqui, que seria, se eu não me engano foram 13 dias aqui, ou 12, não lembro, a gente fala que o mercado tende a corrigir. E no caso aqui ele não corrigiu. Ele fez 14º e 15º pregão de alta. Isso é histórico, tá? Isso nunca aconteceu na história do índice Bovespa. E aí, vou botar o estudo aqui para você ver, ó, onde ele atingiu e aí ele ficou de lado aqui. E aqui é exatamente o último alvo que a gente tinha em relação ao topo que foi rompido, né, no nosso gráfico semanal. Vou botar ele aqui, vou deixar marcadinho aqui para vocês observarem. Então, esse topo que foi rompido, se a gente pegar aquela terceira linha lá que eu falei, projetar ela, ó, primeira linha, segunda linha e a terceira, deixa eu arrumar aqui, e a terceira linha aqui, ó, é exatamente onde o mercado está no diário brigando, né? Que é o terceiro alvo do mercado. Então, se por acaso, nessa semana agora, o mercado perde essa mínima aqui, esse mercado perde essa mínima que já está aqui, vou até deletar e colocar de novo, ó, perde a mínima aqui, ele inicia uma correção, perde aqui, ele inicia uma correção, e caso ele inicie essa correção, ele tem a média de 9 aqui, tem a média de 21 aqui, e tem aqui o fator histórico da semana, que quando caiu em média 3%, seria na casa dos 153 mil pontos, caso ele decida corrigir. É mega saudável, tá? Nada demais. Ou então ele fica de lado ao longo dos dias aqui, para depois ele engatar um rompimento dessa região, da máxima aqui. E aí, se a gente pegar a estatística no passado em média subindo 3% também, a gente tem 162 mil pontos como alvo. Lembrando que 160 é um número redondo, né? É um meio do caminho aqui para a gente também ficar de olho como o mercado se comporta caso ele rompa aqui essa região e vai 160 mil pontos. Está perto, né? Então, sobre a ótica de longo prazo, o preço está subindo com volume financeiro, né? A correção aqui no caso foi o volume acima da média, mas enfim, no gráfico semanal a gente observa o OBV, né? Que é o preço, está subindo com volume entrando. Então, não tem nenhum cenário falando que o mercado vai parar com essa característica, tem tudo para subir, ainda mais pela janela sazonal aí do fim de ano, né? E pela estatística que mostra que até o mês de dezembro o mercado tem um retorno quase 80% das vezes bem favorável. Então tá tudo falando para a gente que está tudo corroborando para alta. Porém, agora não é hora de a gente também ficar procurando coisa para entrar e comprar. Por quê? O mercado está longe das médias, né? Pegar a média de 21 períodos aqui, ó, de 21 dias para trás, o mercado ele está bem longe, né? Ele está bem longe mesmo aqui. Ele está 5 mil pontos, 6 mil pontos. Esse negocinho está na frente aqui. Deixa eu ver. 6 mil pontos, 7 mil pontos de distância. Então agora não é hora de entrar. Agora quem entrou, entrou. A gente já falou isso no passado. Agora, se você quiser fazer uma parcial, para às vezes ver uma oportunidade de alocar alguma outra coisa, pode fazer sentido, porque atingiu esse terceiro alvo. Beleza? Falar do dólar aqui. O que a gente tem para falar do dólar? Vou botar no gráfico semanal primeiro. O dólar, pessoal, ele, vou tirar os estudos aqui inicialmente, ele chegou numa região de fundo anterior, em cima da média de 200 semanas, ou seja, a tabela FIP, né, o preço justo. A gente observar essa região aqui no dólar no passado, gente, ó, o preço está chegando aqui. A gente observar aqui no histórico, ó, quando o preço chega nessa região, geralmente o dólar marca fundo. Aqui no caso ele caiu um pouquinho mais, que caiu 120 pontos, aqui caiu até bastante, né, caiu 230 pontos, mas é a região que o dólar marca fundo. Aqui, ó, marcou fundo, tá vendo? Nem chegou o preço. Aqui ele chegou e marcou fundo, tá vendo? 2017 a gente tá falando. Então, essa média é uma média que ela tende a conduzir o preço do dólar no longo prazo. E agora a gente está colada nela. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o dólar, aqui é a região de a gente pensar em dolarizar patrimônio, ver o que faz sentido nessa ótica, porque está colado numa média de 200.
Se ele perde essa mínima aqui, essa região dos 5,26, 27 aqui, é uma região que não deveria o preço chegar nela. Mas pode ser que, às vezes, rompendo essa mínima, ele busque essa região. E pode até ser que faça um falso rompimento, depois volte e suba tudo novamente. Enfim, aqui é uma região de construção de patrimônio, a gente está pensando aqui de forma ideal em alocar patrimônio em dólar. Tem uma linha roxa aqui, que essa linha aqui nada mais é do que uma linha de tendência de longo prazo. Se a gente observar, ó, são regiões que o dólar marcou fundo, marcou fundo, marcou fundo, marcou fundo, marcou fundo, marcou fundo, e aqui está chegando próximo a ela. Ou o preço cai aqui direto, né? Aí perde essa mínima aqui, pode vir que busca, ou ele fica brigando e quanto mais o tempo vai passando, mais próximo dali ele vai chegando, né? Então, na minha expectativa o dólar para essa semana agora, ele não pode perder a mínima dessa semana agora, tá? Isso aqui tem que ser uma proteção, não pode perder essa mínima, porque caso ele segurou nessa região da média, tentou ir embora, não foi, segurou novamente e ele rompe essa máxima, ele marca um novo fundo com a possibilidade de uma configuração de um fundo duplo, que é uma configuração gráfica numa região de contexto que tem uma assertividade bem interessante, tá? Quando confirmado. Então a gente está na expectativa de uma construção de um fundo duplo no gráfico semanal estendido da média de 200 períodos com um fundinho anterior. E para isso, essa semana ele precisa romper essa região dos 5,34, acho que é. E não pode perder essa mínima aqui. Quando vai para o gráfico do dia, a gente observa que na sexta-feira o mercado tentou jogar para baixo, o dólar tentou jogar para baixo, não foi, ele respirou e acabou fechando aqui. Então, testou novamente o fundo, não pode perder essa mínima, igual eu falei. E aí, no gráfico diário, ele rompendo aqui essa região do 5,33, ele tende a vir testar a região do gap aqui, né? Que rompendo ele fecha o movimento. E o primeiro, confirmando aqui, rompendo para cima, o primeiro resistência relevante que eu observo aqui é nessa linha azul, região do 5,44, que aí seria a configuração dele vir, possivelmente, marcar um fundo duplo, para embora aqui reverter para um movimento altista do dólar. Beleza? O que muda esse cenário? Se o dólar vir aqui de vez, perder essa mínima aqui, ó, aí ele, né, vou até deixar, porque já está muito próximo, vir perder essa mínima aqui, aí ele pode ser que ele engate o movimento de queda. Se acontecer isso, a gente projeta aqui os alvos aqui, tá? Depois com mais calma para ver onde ele pode cair. Mas operar vendido aqui nessa região do dólar, na minha ótica, eu acho muito mais confortável do que ver uma possibilidade de uma configuração, uma reversão para compra, sabendo que sob a ótica macro, são regiões que o dólar tende a segurar. Por mais que em relação à média de 200 períodos que a gente viu no histórico, ele caiu mais 100 pontos para baixo e tal, é um lugar para a gente, sabendo gerenciar bem o risco, né, os posicionamentos, a gente fica de olho aí em oportunidade de se alocar no dólar. Beleza? Então, sobre o dólar é isso. Deixa eu dar só uma olhadinha em Small 11 aqui, só para ver como é que está o Small, que a gente tinha falado dela aí para trás. Eu queria ver se ela chegou a romper aqui, porque o Small do que eu tenho na minha conta é mais para position, né? Tava muito barato, então eu não fico também olhando muito tempo não. Ainda tá na mesma região, né? Testou uma vez, testou duas, testou três, testou quatro, tá querendo romper. Aqui já está o último alvo projetado lá na região do 135 para depois vir no topo histórico. Então, o Small 11 tem chão aqui para andar, ainda mais caso se confirme o cenário macro de redução de juros, né? As small caps elas tendem a se favorecer com relação a isso. Então, né, aqui foi o cenário que a gente começou, né, a montar a posição, e aí já subiu bastante. Agora está testando aqui uma região de resistência que, quando uma vez rompida, vira suporte. E aí o mercado fica livre para vir buscar o topo histórico, que no Ibovespa já foi, né? Então, geralmente, quando o Ibovespa vai, no tempo, os lucros das blue chips acabam sendo realizados e vão indo para as small caps. Depois, os small caps tendem a acompanhar o índice Ibovespa. Beleza? Então, pessoal, espero ter contribuído aí para vocês, né, com o meu conhecimento. Se inscrevam no canal, deixem seu like, que vocês me ajudam o meu conteúdo a aparecer para mais pessoas interessadas, tá? Em resumo, rally foi confirmado,
aconteceu, está acontecendo, e geralmente até mais ou menos o meio de dezembro, o mercado ainda tem uma liquidez. Depois disso o mercado fica complicado. Então, final de ano, quem fez, fez, né? Quem não fez, agora não é hora de querer fazer, não, que o mercado fica muito mais errático, tá? Nesse final de ano, na hora que o volume sai. A gente vai ter feriado também essa semana, então cuidado aí, beleza? Não sei se eu falei, né? Sexta-feira tem payroll, o mercado dos Estados Unidos estava fechado, né? Com shutdown, então vai ter muita divulgação de dados de payroll aí. Isso vai gerar volatilidade. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu estou na expectativa principalmente do câmbio do dólar, que na minha ótica aí é uma região interessante para se dolarizar, ver o que faz sentido, cada um no seu perfil ali, mas é uma região que está no preço, está na região colada nas médias, né? No histórico, então é uma região de preço interessante. Beleza? Aqui meu intuito é compartilhar isso tudo, né? Recomendação de compra, de nada, é só do que eu penso, do que eu vejo. E eu espero contribuir aí, ajudando vocês a entender um pouco mais sobre o mercado. Fechou? Um abraço, fique com Deus, boa semana aí.